Legal, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre padrão, tá? Um padrão de projeto que, na verdade, ele acaba sendo, assim, ele é muito para DDD, é um padrão, né? Que ele é focado totalmente em DDD, mas só que dá para a gente aplicar ele, na verdade, foi pensado para microservices, né? Também foi, então tem uma adaptação dele para microservices, tá? É o Event Domain, né? O domínio de eventos de domínio. Bom, deixa eu dividir com vocês a tela. Hoje a gente vai fazer uma dinâmica um pouquinho diferente em relação ao que a gente vem fazendo. Vou passar pelo mapa mental também, mas a gente vai dar uma trabalhada em um diagrama, tá? Para explicar para vocês um pouquinho, de uma forma um pouquinho mais dinâmica ali, como que funciona, tá? Mantendo o mesmo padrão, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode levantar a mão e a gente pausa aqui para esclarecer a dúvida de vocês, ou então, nos momentos que eu fizer ali uma pausa para vocês perguntarem também, tá bom? Bem, então falando sobre o Domain Event, né? Domain Event, falando certinho aqui. Esse é um padrão de projeto, tá? Como a gente já falou no comecinho, mais voltado para DDD, né? Ele é muito focado em DDD, né? Então, tem que ter domínios para ele fazer sentido, né? Senão a gente é estranho, né? Não faz sentido nenhum aplicar esse padrão. E como que ele funciona? O que que ele é, né? Basicamente, ele é um padrão que possibilita que as coisas aconteçam de uma forma mais assíncrona, né? De acordo com a ação de um domínio, outros domínios também têm algum tipo de ação, tá? Então, assim, basicamente, quando a gente está falando de microservices, a gente tem que ter ali uma segmentação dos domínios, né, das ações de domínios, também por microcomponentes, né, microserviços, microbats. Isso poderia acontecer em qualquer tipo de microcomponente, na verdade, né, desde que ele tenha por trás ali a responsabilidade de um domínio, né, ele faça o papel ali de um domínio da sua aplicação. Para quem não conhece DDD, né, a ideia por trás é segmentar todo o negócio em domínios, né, em domínios de negócio, e cada domínio, né, ele tem as suas responsabilidades bem definidas, né, você tem um bounded context que agrupa domínios, né, tem um conjunto de domínios ali em cada bounded context, e aí a gente tem entidades, value objects, entre outras coisas. Só que o que acaba acontecendo é que entre um contexto delimitado e outro, e às vezes até mesmo dentro de um único contexto delimitado, o que acontece com um domínio precisa refletir em outros. Eu vou mostrar isso melhor, tá? Um exemplo. Mas o que acontece em um domínio precisa refletir em outros. Tipicamente se programa isso, né? Se tem ali diretamente dentro dos domínios mesmo, na relação entre eles, a implementação para fazer as coisas acontecerem. Disparou um evento aqui, né? Disparou um evento não, né? Aconteceu alguma coisa aqui, eu implemento também no outro. Só que isso acaba trazendo um acoplamento para os domínios, tá? Eu vou mostrar isso também para vocês no desenho, explicar por lá, tá? Bom, falando um pouquinho do porquê que esse padrão existe. O Domain Event, ele foi criado não necessariamente na época de microservices, né? Microservices só salientou a importância do padrão, né? Mas basicamente, né, e principalmente quando a gente fala desses pontos aqui, tá? Que tem detalhado em texto, né? Mas eu vou só passar pela explicação mesmo para vocês. A ideia é melhorar a escalabilidade, né? A gente precisa muitas aplicações no passado, ali na época, né, que se tinha DDD e aplicações que não eram, né, microcomponentizadas, as famosas monolíticas, né? Essas aplicações elas sofriam muito com problemas ali relacionados à escala, tá? A colocar, principalmente porque quando começou a microcomponentização, o pessoal começou a falar ali mais de grandes quantidades de usuários, né, conectados. Foi a época que o Twitter, né, nasceu e ficava caindo toda hora porque não aguentava o volume. Foi a época que Black Friday começou a pegar aqui no Brasil também, não tinha até então. Começou a pegar no Brasil e os e-commerces começaram a cair, né, devido ao grande número de usuários simultâneos. Então, essas necessidades elas começaram a aparecer aí e começou a ser necessário implementar, né, soluções de software que fizessem com que a gente suportasse um volume maior de usuários. É bem verdade que a maioria das aplicações, até essas gigantes que a gente vê, que suportam grande, né, quantidade de usuários, nem sempre aplicam, tá? A maioria das aplicações, eu diria que nem DDD direitinho aplica. Então, aplicar um padrão como esse também não é para todas
as empresas, mas vocês conhecendo isso aqui vai ser um diferencial grande, porque ao aplicar corretamente o padrão, né, no momento certo e da forma certa, o que vai acabar acontecendo é que vocês vão ter uma aplicação diferenciada, que vai dar um resultado, né, muito melhor até do que o esperado. A ideia é que vocês superem as expectativas, tá? E aí o jeito certo não necessariamente é a implementação perfeita, o código perfeito. Não é disso que a gente está falando, não, tá? Eu nem gosto muito de falar do jeito certo, porque isso remete muito a, sei lá, eu sei o que é certo, né? E na prática, o que, que é o mundo perfeito? É o que funciona, é o que atende, é o que tem uma durabilidade, né, uma longevidade alta, então, e que resolve os problemas, né, que está dentro ou supera as expectativas tanto dos stakeholders quanto dos que também, né, as pessoas que vão usar a aplicação também são stakeholders, mas em geral, né, tanto dos demandadores como dos consumidores da aplicação. Quando isso é muito bem atendido, a gente tem uma solução de sucesso, de êxito, tá? Bom, então, escalabilidade, um ponto muito importante que levou, né, a esse padrão a existir. A questão do desacoplamento, tá, de serviços e também de classes, né, quando a gente estava falando lá no comecinho. Então, a gente tem esse padrão ajudando nisso, fazendo com que o desacoplamento seja muito mais factível, muito mais, vamos colocar assim, de uma forma mais clara, né? Acaba sendo mais fácil de implementar, né, de desacoplar as suas classes, os seus microserviços, tá? Fica muito mais fácil quando você aplica esse padrão, beleza? A gente vai ver também, vocês vão entender mais em detalhe. Outra coisa, resiliência do nosso sistema. Porque quando eu tenho uma classe que falha, a requisição dela falha, ou um microserviço falha, às vezes ele encadeia uma série de problemas. Quando a gente tem eventos, né, eu tenho esse microserviço ou essa classe ouvindo a outra classe. Ela dispara um evento, eu executo, né? Se essa classe minha aqui falha, ela não necessariamente derruba o sistema inteiro. Então, eu tenho uma resiliência a falhas maior, tá? Mais difícil de cair a aplicação inteira, né? Não que não vá acontecer o problema naquele serviço, mas ele não vai derrubar tudo, tá? Outra coisa, ele torna mais fácil você colocar outras classes, outros negócios, acoplar isso dentro do seu negócio, tá? Então, imagina que o seu negócio está nascendo ainda ou você ainda não descobriu, né, o market fit teu, né, não tem ainda clareza de como que você vai resolver os problemas de negócio ou do que é o seu negócio, está aprendendo ainda, está no comecinho da jornada. Então, muitas vezes, é necessário que você tenha uma flexibilidade maior do que o normal. Né? E com o Domain Events aqui, você acaba conseguindo trabalhar de uma maneira que fosse como se você acoplasse cartuchos ali, né? Na aplicação de negócio. Então, você consegue ir colocando novos negócios ligados ao negócio atual. Então, coisas que acontecem no negócio disparam ações novas, regras de negócio novas, integrações novas e por aí vai. Tá bom? Bom, outra coisa que isso também pode ser um contraponto, a gente vai falar disso também, é a questão da consistência eventual, né? Ele acaba facilitando a implementação, tá, desse tipo de consistência, que é eventual, né? Que o que traz mais velocidade para a aplicação, né? Tem os problemas da consistência eventual também, mas no tempo de resposta acaba sendo menor, né? Então a gente consegue ter ali um desempenho melhor ali da aplicação, tá bom? Porque a camada de dados normalmente é onde a gente tem maior latência. E também ele possibilita que a gente responda mais fácil a mudanças. Por quê? Imagina que eu tenho um negócio que muda, é flexível, adaptativo, né? Sei lá, tem um cliente, eu achei que o cliente era um público, é outro, né? Eu faço ali pensando de repente num público mais jovem e é um público de idade mais avançada que acaba aderindo e utilizando. Eu já vi isso acontecer, por exemplo, inclusive com negócios diferentes, assim. A empresa começou imaginando ali que o tipo de serviço que ela ia prestar ia ser, por exemplo, um meio de pagamento, né? E acabou virando uma outra coisa, acabou virando um sistema de empréstimo, né? Não tinha nada a ver com o objetivo original, mas mudou muitas coisas lá dentro. Pena que nesse caso específico a gente não tinha usado nem DDD, nem o uso de domain events aqui, né? Uma pena. Se a gente tivesse utilizado, a gente teria certamente menos dores. A gente sofreu muito com esse projeto. Bom, mas o que acaba acontecendo é que a flexibilidade
trazida, né, pelo padrão, acaba possibilitando também que você tenha essas mudanças drásticas ali nas regras de negócio, sem perder a essência do que foi implementado, né? Ou pelo menos o comportamento dos outros domínios já existentes. Beleza? Bom, então isso aqui é o porquê que ele foi criado. Isso já leva, né, a gente aqui aos nossos prós e contras, vamos falar deles. Depois eu mostro como funciona lá no desenho. Então, os prós, e estou falando isso aqui, tá, antecipadamente antes do desenho, para ficar mais fácil de vocês entenderem lá no desenho, né, onde essas coisas todas se encaixam, tá? Então, como a gente acabou de falar, nós temos alguns grandes prós aqui. O principal deles, de longe, é o desacoplamento, né? Fica tudo desacoplado. Então, acaba sendo até um pouco mais fácil você implementar testes aqui. Precisa de um pouquinho mais de celeridade, né? Tem uma visão um pouquinho diferente. Você vai testar eventos, né? Não é mais só teste de código, mas ele desacopla muito. E isso possibilita que você faça testes totalmente isolados. A gente já falou também sobre a resiliência, lá na motivação, né? Definitivamente é um ponto pró. E a flexibilidade também, principalmente no tocante à mudança de negócio, a mudança de sistêmica mesmo, né? Alterações no sistema, acaba sendo um grande ponto positivo. Negativos, ó, a gente tem negativos também. A complexidade aumenta, tá? Como todo padrão, na verdade, sempre que a gente aplica um padrão, se o time não souber como é o padrão, para que ele serve, como que ele foi aplicado, as pessoas vão ter dificuldade. Elas vão achar que você está dando muita volta, né, para resolver um problema, entre aspas, aí simples. Então, ele traz um pouquinho mais de complexidade, sim. Entretanto, os ganhos, né, são grandes, tá? Bom, consistência eventual. Lembra que eu falei aqui na motivação que poderia ser aqui um contraponto. Por que é um contraponto? Porque pode ser que você não queira ou não possa ter consistência eventual em algum ponto. E aí o uso dessa prática, assim, fatalmente acaba gerando, a não ser que você, principalmente se for com microserviços, né? A não ser que você propague ali a transação que você está trabalhando entre os serviços. Enfim, acaba não ficando uma coisa muito legal, tá? Foge do conceito. E aí a gente também precisa de mais infra, tá? Microcomponentização em geral precisa, né? Não tem jeito. Mas aí quando a gente está falando de eventos de domínio, também consome vai consumir mais, tá? Vai ter, por exemplo, um serviço ouvindo uma fila, precisa ter uma fila, postando, né, com uma grande, dependendo do volume, né, a gente está falando aqui de grandes volumes, postando muitas mensagens e outros ouvindo, outros processando. Então tem um overhead aí de infraestrutura em geral, tá? De dados, de componentes arquiteturais e também das nossas classes, tá bom? Bem, então vamos falar um pouquinho sobre como funciona. Deixa eu trazer aqui um diagrama para vocês. Na verdade, eu tenho dois, tá? Nesse primeiro, eu estou ilustrando que nós temos três domínios, tá? Aqui nós temos o domínio cliente, o domínio pedido e o domínio nota fiscal. Todos eles possuem aqui no nosso exemplo database, tá? Cada um tem o seu database e eles persistem os dados, né, as informações nele, tá? Bom, qual que é o desafio aqui? O desafio é o seguinte: quando eu vou fazer aqui um pedido, eu vou executar um pedido, eu preciso, né, pegar já de antemão, eu preciso ter dados do cliente, né? Preciso gerar aqui uma nota fiscal, beleza? Então, muitas vezes até eu preciso impactar aqui, gerar algum tipo de informação com base no cliente. O cliente aqui poderia gerar ali, sei lá, o envio de um e-mail. N coisas aqui poderiam acontecer nesse domínio quando eu vou fazer um pedido. Quando eu gero um pedido, principalmente se eu tiver êxito, né? Então, se eu tiver aqui um pedido gerado, eu gerei aqui um processamento de pedido, pedido foi gerado, e quando ele foi gerado, eu preciso aqui tanto lançar, né, executar ações que acontecem aqui no meu domínio de clientes, como a geração da nota fiscal aqui, que também, né, depois vai disparar lá uma mensagem para o cliente, vai mandar um e-mail lá para o cliente, né, vai usar informações lá do cliente. Então, eu tenho um cenário, né, onde eu tenho três domínios que falam muito entre si. E o que vai acontecer aqui se eu tiver uma implementação sem pensar em eventos? Vai acontecer o quê? Eu vou ter que ter a implementação, ou vou ter que ter aqui uma camada, né, de aplicação, né? Eu teria uma application aqui o texto, uma camadinha de aplicação. E essa camadinha de aplicação,
ela faria essa orquestração, né? Ela iria lá, pegaria os dados do cliente, voltou para cá os dados do cliente, daí eu venho aqui, gero um pedido, aí ele vai voltar gerando pedido gerado, aí eu venho aqui, gero a nota fiscal, e aí eu talvez precise daqui voltar aqui, né? Aí esse cara volta aqui gerando o pedido concluído, né? Então tenho muitas idas e vindas aqui. E imagina que se tiver qualquer tipo de falha na obtenção de um desses registros ou qualquer coisa assim, eu vou tendo problemas aqui, né? Eu vou ter que ficar gerenciando, logando, fazendo desfazimento, né? Imagina que isso aqui são microserviços, eu vou ter que fazer desfazimento. Pedir aqui para desfazer o pedido, desfazer a nota fiscal, por causa do último step ali que falhou. Ou fazer um retry, né? Aí se o retry falhar, aí sim eu desfaço. Enfim, tem toda essa complexidade aí, pensando na camada de aplicação. Poderia funcionar de uma maneira orquestrada também? A minha camada de aplicação poderia ser aqui, por exemplo, um BFF, né? Ou então, sei lá, poderia ser aqui uma API, tá? Fazendo o papel da camada de application nosso do DDD, né? Então a gente poderia ter isso, postando aqui numa fila uma mensagem, né? E esses carinhas aqui serem assíncronos, né? Serem coreografados, ou seja, eles ficarem ouvindo a fila, pegando a mensagem, processando lá no banco, devolvendo, postando aqui, né? E à medida que isso vai acontecendo, os outros microserviços aqui vão executando suas ações. Beleza? Isso poderia acontecer também. Mas o que nós temos aqui de problema, de gap? Nos dois cenários que eu apresentei até agora, cada microserviço aqui, né, teria ali, é muito isolado, né, e cada um tem o seu database. Isso vai fazer com que a gente tenha, né, a complexidade da regra de negócio, de falar o que acontece, né, entre os nossos serviços, tudo aqui dentro, tudo aqui. A complexidade fica aqui e eu acabo tendo um problema de latência também, tá? Por quê? O que vai acabar acontecendo é que eu tenho todas essas requisições, idas e vindas, né, dentro de contextos transacionais diferentes, e isso vai fazer com que eu tenha um tempo de resposta muito superior, né, vai demorar mais. Sem contar os problemas que a gente pode ter, como eu falei ali, acaba ficando muito mais complexo a regra de negócio, principalmente aqui. Aí a gente vai ter códigos mais simples aqui e muito complexo aqui. O ponto de complexidade maior fica aqui e deixa de estar na camada de domínios, que é onde deveria estar, né? Coração da complexidade, quando estamos falando de DDD. Beleza? Bom, então esses seriam cenários falando de sem usar o padrão. Agora, usando o padrão, o que aconteceria nativamente aqui? Ao fazer um pedido, imagina que eu tenho uma aplicação aqui, enfim, poderia ser uma API, poderia ser direto o back-end de uma interface aqui, fazer um pedido. Quando ele faz o pedido, o que vai acontecer com o domínio pedido? Ele vai disparar um evento. E falando de microservices, normalmente ele vai postar isso aqui numa fila. Então, quem vai disparar? O pedido. Ele vai colocar aqui. E aí, naturalmente, os outros microserviços aqui vão estar ouvindo aquele tópico e vão executar a ação. Então, acontece, tá vendo que eu tenho menos cruzamento de setinhas aqui, até na explicação, né? Eu tenho as coisas todas acontecendo a partir do meu pedido. O meu pedido aqui é que dispara, né? E aí os demais domínios aqui vão agir. Isso aqui, se nós estivéssemos falando de classes, não precisaria ter a fila, certo? Mas o que aconteceria aqui? Eu faria o pedido, e o pedido aqui, no momento que ele executasse uma ação, ele iria disparar um evento para os dois aqui. Os dois iriam ouvir, né? Então teria lá pedido gerado, pedido recebido, pedido finalizado, pedido cancelado. Isso poderiam ser eventos, tá? De acordo com a variação desses eventos, né? Aconteceu o evento, disparou o evento, disparou. Aí os outros microserviços que estão ouvindo aquele evento, as outras classes, executam algum tipo de ação. Isso possibilitaria, por exemplo, eu colocasse uma outra classe aqui, pessoa jurídica, pessoa física, enfim, poderia ter N tipo de pessoas, ou poderia ter outras classes que não seriam cliente, que também ouviriam aqui a questão do pedido, né, o evento aqui do pedido, e a partir disso ele executaria uma outra ação. Então percebe como fica flexível. Eu não preciso alterar nada no meu código, né? Nem de uma forma nem de outra. O meu pedido postou aqui na fila. É tudo que ele precisa fazer. Ele não precisa conhecer o que vai acontecer ou quem são, né? Os demais serviços
ou demais classes que vão utilizar esse cara. Simplesmente ele posta na fila. Ele só faz isso. E quem vai ouvir a fila é que vai sair aqui executando as ações, tá? Então, todo mundo está apontando para cá, na verdade, né? Só que eu tenho um cenário aqui onde o nosso serviço postou, né? E todo mundo que está ouvindo executa de forma individualizada. Posso tirar esse cara aqui fora do ar, posso tirar esse cara fora do ar, substituir, melhorar, colocar um outro serviço aqui, né? Poderia ter um outro aqui ouvindo a nossa fila. Então, N coisas poderiam acontecer sem precisar mexer em uma linha de código aqui, tá bom? O conhecimento deixa de estar aqui, a complexidade deixa de estar aqui ou aqui. Naquele cenário inicial, né? A gente falou que o app estava disparando, orquestrando, ele também não precisaria mais fazer nada disso. Eu poderia simplesmente postar na fila e a fila vai, né, vai disparar os eventos para as demais classes aqui. Fica tudo desacoplado, né? Eu consigo evoluir tudo de uma forma individualizada. Beleza? Pessoal, dúvidas até aqui? Deu para entender como que funciona o padrão? Eu tenho uma dúvida. Você consegue me ouvir? Consigo. Ah, beleza. No caso de alguma falha, né? Vamos supor que o pedido foi concluído, ou então está sendo processado, ele envia ali um evento na fila, aí o cliente pega e fala, então do cliente X eu vou gravar aqui esse pedido desse cliente. Aí deu falha. Aí o domínio de cliente ele tem que enviar lá na fila ele envia um evento de falha, essa que seria a ação, você tratar ali a exceção. Poderia ser, tá? Ou eu poderia postar na mesma mensagem aqui na fila, na mesma, poderia postar ali que ele não foi processado, que ele tá com um problema, que deu um erro X. Aí todo mundo que tá tipo, ouvindo, pode ser um outro tópico também, tá? Aí vai depender do padrão, dos padrões que você adotou. Enfim, se vocês têm organização na companhia dos tópicos, né, do componente do ferramental de fila, se tem isso bonitinho, já tem uma arquitetura de referência, tem que seguir, né? Por isso que eu falei, não tem um jeito certo, perfeito. Não, tem o padrão. A essência do padrão é essa. Eu disparo um evento e eu trato os eventos aqui de forma individualizada. Cada componente que está ouvindo aquele evento é que executa. Poderia ter um evento de erro, poderia ter um outro evento, né? Que aconteceu um erro, tá bom, ele dispara um evento de erro. Poderia ser um evento de desfazimento de pedido, e aí isso poderia ter um motivo, e aí sair desfazendo nos outros serviços. Mas percebe que tudo tem complexidade aqui, né? Vai fazer um desfazimento, você vai ter que tomar esse tipo de decisão. Talvez você bote ali um evento para disparar o desfazimento. Tá, como é que você garante que todo mundo desfez? Se alguém não desfizer, der um erro, eu vou ter um dado lá no cliente que, né, de um pedido lá lançado lá no domínio de alguma relação tal, de um pedido que não aconteceu porque ele foi desfeito, mas eu não atualizei. Então, tudo isso precisa de estratégia, tá? Quando eu tenho desfazimento, né, precisa de estratégia. Quando a gente falava de aplicações monolíticas, né, ou aplicações que tem várias classes ali, você conseguia propagar o contexto transacional e simplesmente dava um rollback. Isso era mais fácil. Agora, quando a gente está falando de microserviços, a coisa complica um pouquinho, tá? Tem que pensar em retry, tem que pensar em soluções de contorno. Talvez o seu modelo de dados possa considerar aqui ele só estar comitado, né, logicamente, se eu tiver esse registro aqui também, buscar dos dois lugares e ver, tem o registro aqui do pedido finalizado, o status dele é ok? Então eu tenho o registro aqui. Você pode fazer isso também. Ou pode ter um microbatch que fica olhando para ver se não teve falha, né? Se tem um pedido que foi cancelado e outros lugares não, ele vai lá e resolve, tá? Entendi. Tem várias formas de você resolver esse problema, mas... também não é muito interessante, tipo, você ficar sempre aguardando a conclusão do outro domínio, né? Tipo, o pedido para ser concluído, o cliente tem que mandar ali na fila que está concluído também. Aí, tipo, às vezes isso não é muito interessante, porque fica um vai e volta que pode demorar. E a ideia do padrão é trabalhar com assincronismo, né? Tudo assíncrono. E sem dependência, né? Entre os domínios. Independência, exatamente. Entendi. Conhecia? Beleza, Conhecia esse padrão? Já tinha usado alguma vez, Gabriel? Eu já ouvi falar já vi uma aplicação que está planejada para passar para um domínio próximo desse de fila, de eventos, e para mim, assim, aplicar ainda não apliquei, não. Legal. Bom, a maioria dos lugares que você vai ver, se você procurar na internet como funciona esse padrão, você vai ver código, basicamente, né?
O que dificulta bastante para tangibilizar. É legal, mas dificulta, né? No código é mais difícil. Mas sabe onde que eu vi isso acontecendo de uma forma um pouco diferente? No carro. No carro automóvel mesmo. Ele tem diversas centrais e tem uma rede principal onde todas as centrais ficam enviando pacotes lá de dados, informações. E cada central pega essas informações e processa para elas. Não tem ali uma dependência. É uma fila, é uma rede, né, que fica passando as informações, que seria equivalente à fila, e elas vão trabalhando ali, as centrais eletrônicas. Então, Tá. lembra um pouco isso, entendeu? É que daí você está falando simplesmente de evento, né? Quando a gente está falando de domínio, né? Evento de domínio, aí eu estou falando que o domínio ele está disparando um evento, não por causa do código disparando um evento, mas pensando no negócio, tá bom? Então, por exemplo, eu Aham, realizei um pedido, então foi pedido realizado. O evento normalmente é no passado, normalmente não, né? Ele é no passado, né? Então, aconteceu. entendi. Imagina que eu fui lá e gravei um pedido. Eu gerei um pedido. Eu gravei um pedido. Então foi um pedido gerado. Pá, ele foi gerado, tá. O que tem que acontecer em cima disso? Pedido cancelado. Pá, dispara evento. Cancelou, né? A nota fiscal foi gerada. Pá, dispara um evento. Nota fiscal foi enviada para o cliente. Outro evento. Então são coisas, eventos que acontecem na minha camada de domínio. São coisas que acontecem no meu domínio. Aí depois que elas aconteceram, gerou um evento. Então, gravei, gerei uma nota fiscal, gerei. Uma nota fiscal gerada, é o evento. Pá, ele dispara isso, ele posta na fila. Então, por isso que eu falei, para esse padrão, nós precisamos ter o DDD sendo aplicado de alguma maneira. No mínimo conceitual, né? Mas tem que ter, beleza? Entendi. Beleza. Manda lá, desce, tá com a mão levantada. Isso. Pisani, eu já tinha ouvido falar, agora não sei se é exatamente a mesma ideia, mas da arquitetura orientada a serviços. Tá. Acho que a arquitetura orientada a serviços não quer dizer que é separação em domínio, mas é uma ideia parecida, assim. Aí o foco mais é o respeito ao domínio de cada evento, seria isso? Quando a gente está falando de SOA, o SOA ele tem, tem os serviços dele, né? E você Uhum. pode ter DDD Não, não, não. aplicado. Desculpa, arquitetura orientada a evento, não a serviço. A Ah, evento. tá bom, tá bom. Então, não necessariamente é isso. Os eventos, eles não necessariamente, tá? Eles podem ser também. Isso aqui poderia ser uma arquitetura orientada a eventos, né? Com muitos eventos acontecendo. Entretanto, a grande diferença é que quando você está falando de arquitetura orientada a eventos, não necessariamente você tem o DDD por trás. Não necessariamente é um evento de negócio que está acontecendo. Pode ser um evento de qualquer outro tipo de função, tá? Até técnica. Poderia ter ali, eu tive enfim, um registro no banco de dados, um clean no meu cache, limpou meu cache, um filter toggle que foi aplicado. Então, cada uma das coisas que podem acontecer ali, que não necessariamente são relacionadas a domínios, né? Sempre trabalhado ali com evento. Isso também traz assincronismo, tá? Uhum. Uma arquitetura orientada a eventos, né? Tudo na arquitetura é pensado para eventos, beleza? Mas não necessariamente eu tenho DDD por trás. Se eu tiver, faz muito sentido até, além, né, de trabalhar todos os outros aspectos com eventos, trabalhar com domain e eventos também. Entendi. Então, são coisas diferentes, entretanto, evento é evento, né? Você vai ter isso daí, o evento faz parte do paradigma da orientação a objetos, né? É graças a ele que a gente consegue, e graças a esse paradigma também que a gente tem o DDD, né? Senão não teria. Então, assim, é uma camada em cima da outra, uma coisa colocada em cima da outra, tá? Quando a gente está falando de eventos de domínio, eu estou falando literalmente que o meu domínio, o handle ali e o que dispara o evento, né? Tudo acontece dentro da minha camada de domínios, tá bom? Essa é a diferença, Entendi. beleza? Mais alguma Beleza, dúvida, obrigado. pessoal? Que isso, tamo junto. Bom, então vou trazer um problema aqui para vocês que eu vejo acontecer e eu já havia falado, na verdade, lá no outro cenário, mas o que acontece aqui também. Independente de como a gente implemente, eu tenho aqui 3 databases e eu tenho todo esse tempo de ida e volta, tanto aqui para o meu banco, tem essa ida e volta aqui, como depois eu tenho que pegar aqui o carinha na fila, trazer de volta, né, processar, postar aqui a resposta, né, do evento processado, que deu sucesso ou não, né? Muitas vezes eu não faço isso, eu deixo sem resposta na fila, simplesmente quem fez aqui foi o pedido, e aí eu não tenho esse feedback. Cuidado com isso, né? Você não vai ter a tratativa aqui, não vai ter como saber se falhou ou não. Mas eu tenho toda essa complexidade, né?
E eu tenho problema aqui, dois, né? Um é latência, que eu tenho para todo mundo que está ouvindo o meu domínio, isso aqui acontecendo. Eu tenho ali, junto com a latência, um overhead da minha infraestrutura, né? Que a gente tinha falado lá que é um ponto contra. Eu falei dois, são três. Tem um terceiro aqui que é a potencial duplicidade de código. Pô, por quê? Imagina o seguinte, lá no meu domínio de clientes, talvez eu tenha alguma codificação ali dentro de um microserviço que é muito específica para uma regra de negócio X. E aí eu tenho uma outra que é tipo uma especialização, né? Vamos supor, poderia ter aqui a geração do meu pedido. Deixa eu colocar um cenário um pouquinho mais factível aqui. Tem a geração de um pedido que ele é para pessoa física, né? Então ele tem uma gama de dados aqui que eu vou obter. Aí eu tenho um outro pedido que é para pessoa jurídica, né? Então eu vou ter outras informações associadas, né? Outros dados ali pessoais, né? Que é uma pessoa jurídica. Pô, eu tenho essa variação, provavelmente eu vou ter duplicidade de código. Eu vou ter dois microserviços. Ou eu vou ter um microserviço que ferra o Solid, né? O Single Responsibility. Porque ele vai fazer mais de uma coisa, ter mais de uma responsabilidade. Em algum ponto, eu vou ter uma complexidade maior e ou eu vou duplicar o código, ou eu vou fazer com que o meu código fique muito mais complexo e à medida que eu mudar um código, eu quebro o outro. Como é que dá para resolver isso? Bem, eu trouxe aqui um segundo desenho onde eu tenho, na verdade, um microserviço, não mais três, né? Eu estou trabalhando com um único microserviço. Pô, e aí esse microserviço tem três domínios? Não estou quebrando o Solid aqui, se eu fizer isso? Estou, só que a ideia não é trabalhar com três microserviços, com três classes diferentes. É trabalhar com uma biblioteca. Eu posso colocar todo esse carinha aqui, toda essa camada aqui de domínios, em uma biblioteca. Eu gosto muito dessa abordagem. Por quê? Evita que eu tenha duplicidade de código, eu isolo literalmente tudo que vai acontecer em cada um dos meus domínios aqui, tá? O código do meu domínio é o código do meu domínio e acabou, né? Eu tenho um evento de domínio acontecendo, quem que vai disparar? É o meu pedido. Só que o meu pedido, eu não estou chamando um outro microserviço, eu não estou saindo do contexto do meu microserviço. Ele mesmo, dentro dele, ele já dispara o evento de domínio aqui para o cliente e dispara aqui para a nota fiscal. Então ele vai disparar lá falando para o cliente, ó, foi gerado, tal, para o cara poder ver no carrinho dele, etc, né? Poderia ser até sei lá, outros domínios aqui envolvidos, né? Sendo disparado aqui. E a nota fiscal também, é gerada a nota fiscal, tudo a partir, né, do pedido que disparou um evento, e aí eu posso ter implementado aqui, dentro do nosso microserviço de pedido, né, os três contextos, os três domínios, né? Os três vão ficar ouvindo aqui, nativamente eles já vão fazer isso, e é tudo disparado pelo pedido, dentro do mesmo microserviço. Isso possibilitaria até mesmo que eu tivesse um único contexto transacional, desde que o banco de dados aqui de todos eles fossem o mesmo, né? Sendo bancos diferentes já quebra um pouquinho. Mas eu estou dentro do mesmo código. Então é mais fácil de você trabalhar isso aqui. Você vai colocar lá, por exemplo, um try catch, é aqui, ó. Se falhar, é um lugar só. Deu erro? Deu, sai desfazendo, tá? É muito mais fácil. Ou disparou o evento para esse cara. E aí você trata de novo a exceção, caso tenha, né? Ou dispara, coloca numa fila de contingência, em log, e por aí vai. Então, esse segundo modelo aqui é o que eu mais gosto de implementar, tá? Porque eu implemento todo o DDD direitinho aqui dentro, né? Dentro desse quadradinho aqui. Eu implemento o meu DDD aqui, eu tenho todos os meus domínios, separadinho, banda de context, eu tenho tudo bonitinho aqui dentro, né? E quando eu tenho um evento de domínio, também tudo acontece aqui dentro. Então, eu não preciso trazer para fora da minha camada de domínios o conhecimento do evento de domínio. Eu deixo isso lá dentro da camada de domínios. Eu não preciso colocar isso no meu microserviço ou lá na minha aplicação de alguma maneira. Não, fica tudo dentro da minha camada de microserviços. Parece um pouquinho com o que era antigamente, né? O modelo mais antigo, mais tradicional. Parece. Entretanto, é a forma mais segura que se tem de implementação, né? Que tem menos chances de se ter erro e que tem uma menor latência, tá? Porque eu não tenho um microserviço chamando o outro para depois chamar a camada de dados. Então, eu tenho uma latência bem menor, tá?
Lembrando, ó, quando eu tenho microserviço, vários, né? Eu não tenho garantia nenhuma de estar na mesma máquina. Eu posso estar em infraestruturas diferentes entre os meus microserviços. Então, tem várias camadas lá por baixo, né? Que eu tenho que, quanto mais camadas eu tenho, maior a minha latência, para ir de um microserviço para o outro, ou para ir para uma fila para voltar para o microserviço, para depois ir lá para a infraestrutura da camada de dados e persistir lá ou ler lá. Então, tem muita latência, tem muito espaço, né, de tempo aí computacional para uma operação acontecer. E aqui a gente diminui, continua tendo, tá? Eu tenho essa latência aqui, eu tenho essa latência aqui, eu tenho essa aqui, e tenho uma vez essa aqui, não 3. Imagina que eu tenho 15 carinhas aqui ouvindo um evento. Imagina que eu tenho um evento que é o primário, o que mais vai acontecer. É um evento de venda. Ah, venda, gera o pedido, faz isso, faz aquilo, faz aquele outro, né? Então vai disparar várias ações. Se eu tenho isso tudo com microserviços, são muitos microserviços sendo envolvidos. A latência fica muito maior para que a operação inteira, né, a operação inteira seja concluída. Beleza? Deu para entender esse segundo cenário aqui? Manda lá, Cristiano. Opa, boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? 100%. Tá. Cara, eu achei bastante interessante. Até parece que ele mistura um pouco, né, de outros conceitos até. Você comentou sobre evento de domínio aí nesse caso. Isso. Quando a gente olha para a primeira figura que estava sendo apresentada, se pedido, por exemplo, precisasse chegar em nota fiscal, precisava alguma coisa nesse sentido, a nota fiscal precisava de pedido, ele teria que chamar o domínio de pedido para fazer todas as operações, para chamar os endpoints que estavam envolvidos ali, nesse Isso. caso aqui. Com essa abordagem que você colocou, a gente conseguiria usar evento de domínio e não precisar sair para fazer outras chamadas, não ter a parte de serializar, deserializar tudo. É isso? Exato. Você acaba com essa necessidade toda, né? Você está falando Cara, das camadas que vai e parece mais volta. simples, né? E fala uma coisa, no caso aí, tipo, por exemplo, se a gente tem, às vezes você tem domínios que ele tem uma demanda maior que outra. Uhum. Né? Por exemplo, às vezes o cadastro você precisa de mais instâncias ali do Kubernetes, por exemplo, rodando, do que às vezes o cadastro de produto, por exemplo, no marketplace, Perfeito. do que necessariamente você precisaria de instâncias com relação a clientes, porque o volume de cadastro de clientes não é igual ao volume de cadastro de produtos, SKUs, essas coisas. Então, normalmente a gente tem uma quantidade diferente de instâncias ali, né? Quando monta tudo e coloca tudo junto, cada instância teria os 3, é isso? Sim, sim. Cada instância de microserviço ali que você está falando, né? Cada Isso. requisição. Ele vai instanciar os 3. Só que veja, isso daqui, a nível de biblioteca, não é a coisa de outro mundo, né? Ainda porque na prática você vai instanciar o que você precisa, né? Não tudo. De qualquer maneira, você concorda que você teria instância acontecendo? Ó, se fosse E teria separado, diferença de custo, Pisani? tem. Ó, pensando aqui no primeiro caso, primeiro cenário aqui, a gente tem o quê? Eu tenho a requisição acontecendo aqui é latência, né? Uhum. Vamos lá. Na verdade, a gente teria um carinha aqui de fora, né? Teria um carinha aqui fora que dispararia aqui uma requisição para o pedido. Aplicação, uma API, um BFF, sei lá. Alguém vai disparar esse cara aqui, tá? Ou vai postar na fila. Os dois cenários ali eram válidos. Então vamos supor que ele posta na fila. Legal, isso aqui é uma latência que eu tenho, um tempo que eu tenho. Tá, postei na fila, eu tenho meu pedido vindo aqui na fila e pegando a informação. Ele pegou, ele vai trazer de volta. Então, até aqui, tudo isso aqui é latência, tá? Aí, agora vamos imaginar o seguinte, além disso tudo, né, o nosso pedido, ele vai postar agora aqui, mudei a cor da setinha, né? Ele vai postar aqui o evento falando que ele gerou o pedido. Então, o verdinho aqui é um outro espaço de latência, eu postando, né, na fila falando, olha, pedido gerado, né? Então, eu tive um pedido gerado. Beleza. Se o pedido foi gerado, o que vai ter que acontecer agora? Ele colocou aqui na fila, serviço terminado para ele. Tá bom. Só que aqui também eu tive essa latência aqui, né? Que faltou falar dela. Tive aqui a ida no banco, né? Beleza. Aí eu tenho outra latência, que é esse carinha que está ouvindo a fila. Ele vai pegar a informação aqui, né?
ele vai botar aqui no Uhum. banco, processar, e provavelmente ele vai dar um feedback para cá, vai postar de novo aqui, falando, ó, deu sucesso. Tá, depois disso eu tenho esse carinha vindo aqui, gravando aqui, e depois postando a resposta. Então, tudo isso aqui são latências altas, tá? Porque eu tenho, talvez aqui, até máquinas diferentes, entre fila, microserviços e banco de dados. Eu diria que até um provavelmente, tá? Eu tenho toda E essa... às vezes, em determinado ali, você pode ter uma quantidade maior de máquinas, por exemplo, né? Sim, pode ser que tenha. Mas, de qualquer Uhum. maneira, eu tenho a latência de ir lá na fila, postar. Aí eu tenho alguém que está ouvindo a fila, pega a mensagem, traz para dentro. Então, tudo isso é processamento. Aqui, nesse desenho, o que nós temos? Nós temos a latência acontecendo aqui. Essa aqui é uma grande latência, né? Que é o evento, o pedido acontecendo. E aí eu tenho aqui disparando o evento. Tipo, isso aqui é um único contexto, está tudo dentro do meu microserviço de pedido, tá? Só que é uma biblioteca, o código está isolado. Então, eu não coloco essa codificação dentro do pedido, eu coloco isso numa biblioteca, beleza? E eu uso ele Uhum. como se fosse uma DLL, um pacote, um load module, etc. Trago esse Entendi. carinha para dentro do pedido. O pedido, por exemplo, nesse caso, pensando em DDD, né? Ele é responsável lá pela camada de infraestrutura, né? Ele vai injetar aqui a infraestrutura já instanciada, então camada de dados, log, etc, para o pedido processar, né? E para os demais também. Então já injeto, eu carrego esses caras e injeto eles aqui. Então vai acontecer aqui essa latência, tá? Aí a gente vai ter o pedido disparando os eventos. A latência aqui é mínima, tá? Por isso até está traçadinha ali. Ela é mínima, ela é bem pequena. E aí eu só tenho mesmo de maior latência aqui, aqui e aqui, que eu vou no banco e volto. Eu não tenho os HTTPs, a ida e a volta, a fila, a espera. Então, a latência aqui, ela é muito menor. Serializar, tudo aquilo lá. Entendi. Exatamente. A nível de infraestrutura você está falando, né? Imagina se for HTTPS, então. Nossa senhora, aí decripta, encripta, valida certificado. Além de tudo isso, né, a mensagem é maior, tem um tempo maior para chegar e para mandar de volta, muito maior, né? A latência é maior, né? Quando você tem HTTPS, é quase o dobro. Então, putz, dói bastante. Tem gente que faz isso a nível de API, cara. Bota um microserviço sendo API. Aí ele tem que tratar segurança e tudo mais, fica na borda, né? HTTPS. Pior ainda, a latência vai lá para cima. E, assim, é um dos casos que mais a galera fala, putz, quando eu vejo a galera tremendo, né? Quando você fala de DDD e de eventos de domínio, né? Quando eu vejo o pessoal tremendo, falou que, putz, tive experiência ruim. Normalmente, né, com microserviços, implementaram assim, botaram lá na API, a API tinha o domínio inteiro ali, a implementação do domínio em cada API. Putz, era um microserviço que era API, tinha código duplicado, tinha latência alta, a aplicação não parava em pé, difícil de achar solução para problemas. Putz, cara, desse jeito aqui você sofre menos. É isso que eu tô percebendo, cara. Vai economizar muita coisa ali. Sim. E Só fala uma coisa, o importante, as pessoas. Neguinho, é que aqui, ó, só um ponto que é importante, é que você mantenha o conceito de microserviço, tá? Então, pedido, eu tenho um microserviço de pedido. O que ele faz? Faz pedido. Ele não fica fazendo um zilhão de coisas. A API pode fazer um zilhão de coisas, o microserviço não, senão já não é mais microserviço. Ele é outra coisa. E aí, no caso, um cadastro de cliente aí, como ficaria? Um cadastro de cliente, pô, Por teria exemplo. um outro microserviço que iria instanciar aqui, né? Vamos lá, a gente teria um carinha aqui de cliente, tá? E Uhum. esse microserviço de cliente, poderia até instanciar outros caras aqui, mas basicamente ele teria que instanciar aqui o cliente para fazer o cadastro. Então teria aqui o set dele, né? O método post, né? Fazendo a inserção aqui e lá no banco direto. Seria um outro microserviço, só para isso. Tá? E percebe que eu não quebro o DDD, eu não preciso ficar fazendo várias implementações, às vezes repetidas, né? Você falou aqui cadastro de cliente, tá? Aqui talvez eu tivesse Só exemplo, só. não, mas é legal. Seu exemplo foi bom. Imagina que aqui, ó, eu poderia, num caso como esse, né? Se eu fosse numa implementação tradicional ali, precisaria fazer o quê? Teria aqui um código para chamar o banco de dados aqui
e fazer um select do cliente, trazer o cliente aqui. Se o meu pedido precisasse do cliente, das duas, uma. Ou eu ia fazer uma requisição aqui para pegar o cliente, ou eu ia ter que ter o código duplicado do select do cliente em algum canto, que nem é responsabilidade desse cara. Percebe o problema que eu tenho? É um select do cliente. Em projetos que eu já vi, Pisani, era exatamente o que você desenhou aí. Pedido precisava de informação de cliente, pedido ia lá em cliente e para pegar essa informação. Exatamente isso que você desenhou. Então, e fica errado, né? O DDD não está implementado certinho. Ou você vai ter duplicidade de código aqui, né? A complexidade do domínio tem que ficar dentro do domínio, dentro da camada de domínios, né? É lá que fica a complexidade. A regra de negócio toda tem que acontecer lá. Por isso que é legal você isolar isso num pacote. Tá? Isso vai fazer com que você consiga trabalhar melhor. E aí, N serviços que eu venho a ter aqui, ele vai instanciar o mesmo pacote. Eu tenho um pacote aqui que tem o domínio implementado. Esse aqui puxa o mesmo pacote. Ah, pode ter versões diferentes? Pode, mas o código é o mesmo. Basta o cara atualizar o código aqui que ele vai ter o carinha aqui atualizado também. Não mudou o código, é o mesmo. Camada de domínios é camada de domínios, né? Ah, precisa depois atualizar vários carinhas? Talvez, esse é o contraponto, né? Talvez eu tenha que atualizar todos os microserviços lá, fazer na esteira minha CI/CD tem essa complexidade. Entretanto, eu não tenho duplicidade de código, eu não tenho os riscos de erro operacional na aplicação, ela rodando, como eu teria, né, implementando da outra forma. No caso da manutenção, também ficaria mais simples? Fica desse jeito aqui, né? Fica mais simples. Isso. Porque tem um lugar só. Você tem que ficar abrindo código para ver. Pô, cliente, aonde eu tenho um select da tabela clientes? Tem que ficar rastreando código a código lá para ver se tem string de conexão com o database de cliente para alterar, né? É um sofrimento isso aí. Dói muito. Já desse jeito não, né? Tá na camada de domínios, alterou lá, um abraço. Sabe que tem que recompilar lá todos os microserviços, né, se quiser ter todos eles atualizados. Oh, legal. Beleza? Legal, Mais alguma dúvida? Não, Tranquilo. legal. A arquitetura é uma parada muito louca, né? É legal demais a gente olhar para o desenho, aí você vê as N possibilidades que se tem aqui de implementação de um conceito, né? Um conceito, um padrão, tem várias maneiras de se fazer. E legal quando você consegue debater com as pessoas que conseguem ter mente aberta para enxergar, né? Porque às vezes a pessoa acha que se ele não colocar cada chamadinha ali totalmente isolado, ele não está fazendo microserviço. Então, acontece Mas é muito. complicado, Então, né? o problema maior que às vezes, assim, como eu falei, né? Isso não de uma maneira pejorativa, mas na nossa área tem muito ego, né? Tem muito, muito. Eu falo não de maneira pejorativa pelo seguinte, o ego, né? Todo mundo tem, né? É a questão que a gente tem ali de, pô, querer aplicar do jeito que a gente acredita que é o melhor. Então, isso é o nosso ego, né? O nosso eu interno ali, falando, não, eu quero que seja desse jeito. Eu acredito que desse jeito é o melhor, né? Nesse sentido que eu estou falando, né? Então, muitas vezes, e tem muita gente que tem esse negócio mais forte porque ele quer implementar, pô, do jeito que ele leu, ele acredita que aquilo é o certo, de uma maneira muito forte, ele quer ser, né, dar a sugestão, dar a solução, e aí, como ele acredita nisso muito fortemente, que o que ele leu naquele livro é o que é o melhor, né, daquele jeito que ele viu, ou o vídeo que ele assistiu, e, cara, vai convencer o cara que não é o melhor caminho, ou que existem outras possibilidades. Não tem o perfeito, tá? Não tem. Como eu falei, ó, aqui também tem problemas. Então não existe uma solução que não tenha contrapontos. Tá? Não existe nada vai ser putz, perfeita a solução. Resolve todos os problemas. Não, se ela resolver um problema, ela cria outro. Então, esse ponto que você falou de mente aberta é muito importante. Mas é mais importante ainda para o arquiteto. Se o arquiteto não tem mente aberta para ver as outras possibilidades, para entender, né, o que o time está falando e explorar novas opções, novos horizontes, novos padrões, aí um abraço, né? Aí fica mais restrito ainda, beleza? Bom, pessoas, deixa eu dividir com vocês o quando aqui, né? A gente falou bastante coisa aqui sobre o padrão, mas o que falta aqui é quando que a gente deve utilizar e quando a gente deve evitar. Bom, quando utilizar? Basicamente, ó, sistemas complexos. Se o sistema é simples demais, você colocar um padrão como esse aqui vai trazer uma complexidade num sistema que é muito simples, que talvez
sei lá, não vai trazer os benefícios que deveria. Talvez nem DDD eu encorajaria a aplicar numa aplicação que é simples demais. É uma aplicação, sei lá, para registro de nota fiscal. Só isso. Tipo, que você bate a fotinho ali da nota e vai para um almoxarifado ali, para alguém validar a tua nota e aprovar ali um reembolso. Um negócio muito simples. Pô, você botar uma parada dessa aqui é uma complexidade desnecessária, né? Não vale a pena. Então, para sistemas complexos, é interessante. Tá? Sempre que eu tenho uma complexidade alta, eu adoro trabalhar com DDD, em casos de complexidade mais alta, e acho que faz super sentido, tá? Aplicar eventos de domínio. Quando eu tenho bastante fluxos assíncronos, e aí pensando em microserviços, né? Essas arquiteturas mais modernas, né? Que a gente tem aí suporte a milhões de usuários e tal. Então, também é interessante. Quando eu tenho muita integração entre serviços, ou seja, imagina que eu tenho, como a gente mostrou ali, né, vários microserviços, cada um com uma responsabilidade ali de um domínio, e precisa passar de um para o outro ali uma informação. Pô, ficar orquestrando, coreografando isso, fazendo tipo papel da camada de aplicação lá na API, no BFF, ou até mesmo em outro microserviço, acaba ficando, assim, complexo, né? Difícil de tratar exceções e muitos etcéteras aí. Então, também é um cenário que vale a pena, tá? Grava bem isso aqui, que são cenários que valem a pena. Se vocês falarem, pô, eu tenho esses 3 cenários, um desses 3 cenários são situações que vocês deveriam considerar, tá? Uso de eventos de domínio e de DDD também. Quais são os RAs que esse cara atende? Manutenabilidade, tá? Atende muito bem, porque eu tenho tudo isolado, então eu tenho menos chance de ter problemas, consigo evoluir melhor minha aplicação, manter ela melhor, tá? Então, manutenabilidade definitivamente é o requisito que mais é atendido aqui. Disponibilidade também, porque lembra, não tem falha no meu core, ele dispara o evento, e se alguém que ouve o evento tiver problema, não quebrou a aplicação, né? Então, tem menos dores com disponibilidade, né? Como é tudo assíncrono, também melhora. Tenho menos dores em relação a um volume maior de usuários conectado ou de transações acontecendo. Isso leva a gente para escalabilidade e elasticidade, ou seja, eu suporto muito mais requisições simultâneas, né? Ou transações simultâneas, e eu também posso trabalhar com recursos que diminuam a minha infra quando tiver menos requisições. É mais fácil fazer isso. Eu posso até ter um evento ali que determina quantos, aí já não é evento de domínio, né? Mas poderia ser, na arquitetura orientada a eventos, a gente poderia ter ali um carinha que dispara um evento técnico ali, um evento de infraestrutura, né? Falando quantos usuários, atingir 1.000 usuários, sobe mais um cluster ali, mais um nó no meu cluster de Kubernetes, ou derruba um. Você pode fazer tudo isso automaticamente com eventos também, que nascem de negócio, mas são técnicos, tá? É um evento de infra ali, por exemplo. Poderia ter um evento de segurança, ou estou tendo muitas requisições vindo do mesmo IP, dispara um evento lá para aumentar a segurança ou começar a barrar esse IP aqui. Então ele dispara um evento e entra em ação a outra camada de segurança. Enfim, mas o que interessa aqui é a elasticidade, né? Essa possibilidade que a gente tem. Melhora a experiência com o usuário. Por que melhora? Porque eu tenho a impressão, pelo menos para o nosso usuário, que a coisa aconteceu instantaneamente. Então, eu posso trabalhar com reatividade de uma forma muito mais fácil aqui. Também tenho adaptabilidade atendida, né? Afinal de contas, como a gente falou aqui, agora são eventos, eu consigo implementar um outro microserviço que houve o evento e eu tenho mais uma regra de negócio implementada, né? Então, eu me adapto mais facilmente a mudanças funcionais. E a integrabilidade também é melhorada, porque, de novo, né, ligado aqui à adaptabilidade também, eu poderia ter uma integração nova, né, acontecendo praticamente sem mexer em nada do meu sistema. Ouço o evento e, a partir dele, eu faço a implementação de uma outra integração ou mando para um outro sistema lá fora. Não necessariamente isso é uma adaptabilidade, né, mas é uma integrabilidade, integração entre sistemas acaba ficando melhor, principalmente se ela acontecer em cima de um evento, tá? VAs que são atendidas, ou que, na verdade, a gente deveria considerar aqui nesses cenários, né? Configuração do time. A maioria aqui deveria ser sênior ou pleno. É ruim fazer isso aqui com júnior? Não, não é, tá? Só que você tem que considerar que júniors ali, eles vão ter mais dificuldade para entender, por exemplo, um algoritmo mais complexo, que é um orientado a evento, por exemplo.
É lógico que não dá para generalizar, tem muito júnior aí que putz, dá de 10-0 em sênior. Mas o código fica mais complexo. Precisa ter uma cabeça um pouquinho diferente. Pensar ali, pô, esse cara disparou um evento, eu tenho um handle lá do outro lado, eu tenho uma fila, tem que ter um tópico, estou ouvindo ele. Então, a cabeça é diferente. Não é só a questão técnica do evento, é pensar no negócio acontecendo, né? Foi disparado aquele cara. Então, tem um pouquinho de cicatriz de guerra aqui com código, com regra de negócio que deu problema, tal, pensar em retry, pensar... Isso daqui ajuda bastante, tá? Por isso que a senioridade é bom ser de pleno para sênior, né? Ou sênior ali, tá? Ser mais alto. Tanto quantidade de transações como de usuários, também é legal a gente pensar aqui que ela está no limite, né? Você considerar ali trabalhar com um próximo ao seu limite. Pô, eu tenho uma infraestrutura, sei lá, de 1 Gbps, né? Memória RAM, sei lá, 5 GB para aquele nó, né? Eu estou chegando nesses limites ali. Eu estou trabalhando sempre com limite, que talvez eu até tenha que aumentar ele. Legal, são cenários, né, que eu posso explorar mais do domain event, do domain event aqui, né? Da minha eventos de domínio, tá? Desse padrão. Porque, literalmente, eu consigo também explorar a expansão da minha infra. Só que eu preciso pensar, tá? Na otimização de custos a médio ou longo prazo, ou seja, ter mais dinheiro colocado na infraestrutura também. Então, é um padrão que ele é para você explorar mais a infraestrutura, mais o negócio flexível, é algo mais complexo, né? Um negócio mais complexo. Então, é para esse tipo de cenário que a gente aplica, tá? Voltando lá para os cenários, coisas mais simples a gente deveria evitar. Essas VAs aqui, ao inverso, seriam que a gente evitaria, tá? Então a gente já falou também praticamente tudo dos cenários a evitar, né? Cenário onde o sistema é muito simples. Se eu preciso de consistência forte, ó, né? Aquela consistência não eventual, né? Consistência literalmente, gravei aqui, gravou lá. Putz, precisa ser imediato isso. O evento de domínio não é bom para isso, tá? Se eu tenho infraestrutura muito limitada, tenho poucos recursos computacionais, também não é legal. E que requisitos que eu infiro? Time to market leva mais tempo para implementar isso aqui. Para implementar, testar, validar, né? Mais tempo, tá? Então, time to market é inferido. Segurança. Segurança é inferido, mas você tem mais pontos de falha ali que precisam ser considerados. Então, eu diria que é inferido parcialmente, não que é total, tá? Mas parcialmente inferido, porque eu tenho mais possibilidades de falha, enfim, eu tenho um evento ali que, talvez numa fila, alguém pode entrar ali e botar um evento fake, né? E quebrar todo o sistema. Performance. E aí a performance que eu estou falando é a performance real, né? Não aquela que o usuário percebe. Por isso que a experiência com o usuário é melhorada lá, é atendida. Mas a performance geral tem uma latência maior, né? Microcomponentização em geral tem. Então, tem um tempo de resposta, tipo, da gravação total menor, né? Da operação total. Né? Testabilidade. Embora, assim, a gente possa falar, ficou mais fácil testar o evento ali unitariamente? Ficou. Mas eu tenho que testar mais coisas e mais probabilidades, incluindo falhas. Então, também infiro, diria que parcialmente, tá? Tanto na testabilidade como nesse aqui de baixo. Esses três aqui, eu diria que eles são parciais. Esses dois aqui, não. Time to market e performance é inferido forte. E observabilidade também é inferido, porque eu também tenho um trabalho maior aí, tanto para diagnosticar, né, se eu tenho, enfim, para colocar ali, por exemplo, um observer ali nos microserviços que estão ouvindo o evento. Então, tudo isso acaba sendo mais difícil de implementar do que se eu tivesse uma arquitetura mais linear ali, né, que acontece esse cara, dispara esse. Beleza, pessoal? Ficou claro todos os pontos? Tá claro, sim. Legal. Depois eu vou postar lá, tá? Já tenho aqui o exercício proposto para vocês, um exercício bem legal. Em cima de desenho também. Eu vou postar lá no Arquivance aqui para vocês, tá? Beleza. Dúvidas, pessoal? Minha parte não. Tem menos pessoas por aqui? Quantos estão por aqui hoje? 9? Comigo? Então eu sou 8. Sou fantasma aqui. Legal. Bom, pessoal, então vamos ficando por aqui. Se ninguém tem mais nenhuma dúvida, vamos encerrar por hoje. Beleza? Valeu, Pisani. Beleza. Valeu, Boa pessoal. noite. Pessoal.